A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do primeiro trimestre do ano de 2025, que tem por título A Salvação Não é Obra Humana. O texto áureo que se encontra em Tito 3, versículo 5, nos diz: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A salvação não vem pelas obras, mas vem pela misericórdia de Deus. Deus nos amou tanto que Ele entregou seu único Filho Jesus para vir sofrer, morrer, para que nós pudéssemos ser salvos, ter direito à salvação. A verdade prática: a salvação é um ato da graça soberana de Cristo, de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Se não fosse Jesus que tivesse vindo morrer numa cruz para nos salvar, nós não teríamos a salvação. Por mais bondoso que a gente acha que faz, por maiores obras que a gente pratica aqui na terra, sem Jesus não há salvação. Jesus, Ele nos ama e Ele quer salvar o mundo inteiro, mas para que todos fossem salvos, para que todos fossem salvos, é preciso chegar até Ele, arrependidos, que Ele está de braços abertos para dar o perdão a cada um de todos os pecados. O apóstolo Paulo, nessa leitura de Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, ele deixa bem claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço. E até mesmo de desejar ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele intervém, que ele ajuda o homem, ele toca no homem, toca no coração do homem, que o homem precisa de Deus. O homem precisa de Jesus para ser salvo. Não pelas obras humanas, mas por Jesus, pela misericórdia de Deus, somos salvos. Temos direito à salvação. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados. Andar segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos, por natureza, filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. O ser humano, ele é pecador. Não há um sequer aqui na terra que não seja pecador. Mas Jesus, ele pode dar a salvação, libertar o homem do pecado e levar o homem ao céu. Porque Jesus é maravilhoso. E ele quer salvar o homem e levar para o céu. Mortos em ofensas e pecados. As expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou"
juntamente com Cristo. Revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. E sem ela, ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora. Uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus por causa do pecado. E não significa a aniquilação espiritual total. Porque Jesus, ele está aí para perdoar, para regenerar o homem, libertar de todo o pecado e fazer dele uma nova criatura, uma pessoa diferente que vai poder chegar diante de Deus, sentir a presença de Deus, conversar com Deus, como um filho conversa com o pai. A exegese dos versículos. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem de obras, pois não se trata de uma recompensa, né? Muitos pregam por aí que é preciso fazer boas obras para ganhar a salvação. Mas fazer boas obras não está se tratando de uma recompensa. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Nós devemos fazer boas obras, ajudar os outros, ajudar os necessitados, porque somos salvos, porque cremos em Jesus, que Jesus é o Salvador, e dentro de nós há amor pelas pessoas. É o amor que Jesus nos ensinou a ter um pelo outro. Fazemos essa obra, boa obra, porque nós somos crentes em Jesus. Não para ganhar salvação, mas porque nós obedecemos ao nosso Senhor Jesus. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isso é um dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Então, para ser salvos, nós precisamos ter fé, acreditar que somente Jesus pode salvar, libertar o homem do pecado. Essa fé nós precisamos ter e alimentar essa fé diariamente para que ela não fique fraca e a gente vai onde o vento nos leva, né? Então, devemos a cada dia fortalecer a nossa fé. Como fortalecer a fé? É orando, buscando a Deus, é jejuando, é estudando a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, indo aos trabalhos, congregando na igreja local, para que assim a nossa fé venha a cada dia se fortalecer, né? Agora, soteriologias inadequadas na antiguidade.
Os reencarnacionistas, as pessoas que acreditam em reencarnação, né? Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses dois ciclos da roda de relacionamento parem de girar. Em resumo, a salvação vem pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Então, eles acreditam que não precisa de Jesus para ser salvo, né? Que a salvação vem do meu esforço, do seu esforço. Então, não precisa de Jesus. Absurdo. Trata-se de uma crença antibíblica, porque a Bíblia nos ensina que para ser salvos nós precisamos crer em Jesus, que somente Jesus pode nos salvar e nos levar ao maravilhoso céu de luz, onde nós, crentes, nós almejamos estar ali um dia com Jesus. Os galacionistas é o nome dado aos legalistas, judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15, versículo 1. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Somente por Jesus somos salvos. É a misericórdia de Deus que é enorme por nós, né? E Deus, Ele nos quer ver no céu, nos quer salvos. Mas para isso é preciso o homem ter fé, acreditar que somente Jesus pode levar ele até Deus. Os gnósticos, no campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo. O maniqueísmo, o que é isso? Fundado por Mani em 216 a 276, na Pérsia atual, o Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico. Gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materialistas, são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal. O mal existe. A Bíblia fala que ele existe. Proveniente de Satanás. Mas não a nós, cristãos, nós não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e com seu Filho Jesus.
A salvação é para todas as pessoas. Nós cristãos, a Bíblia nos faz crer que Satanás, ele não tem poder suficiente para medir força com Deus, porque Deus, ele é todo poderoso. Se Deus quiser acabar com Satanás, ele acaba. Porém, por enquanto não tem, ele não vai fazer isso, porque é para cumprir as escrituras, né? Tudo tem seu tempo e haverá o tempo que Deus vai levar a sua igreja. E aí não haverá, e ali no céu não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá lutas, não haverá ameaça, porque o inimigo das nossas vidas não pode entrar ali no céu. Nada que é ruim, só coisas boas. Mas para tudo tem o seu tempo. A salvação, ela é para todas as pessoas, todo ser humano aqui na terra. A salvação é para todos. Jesus veio morrer por todos, mas Deus, ele não obriga ninguém a acreditar em Jesus, a crer em Jesus. Então, ele deixou o homem com livre-arbítrio, que o homem pode escolher o seu caminho. Ou escolhe o caminho do bem com Jesus, ou escolhe o caminho do mal com Satanás. E a Bíblia já nos diz que o caminho do bem, ele leva até o céu. E o caminho do mal, ele leva à perdição. A soteriologia inadequada de hoje, da atualidade, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Imagine se fosse Deus. Se nós estivéssemos falando do nosso poderoso Deus, que ele não ama o pecador, não ama os ingratos, onde estaríamos nesse momento? Porque nós somos pecadores. Todos são pecadores. Se Deus pensasse assim, ninguém iria ser salvo, né? Porque nós todos somos pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão, né? Como nós cremos. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer em Jesus, no coração, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. As testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente dos que ensinam a Bíblia. Existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito apenas a 144 mil. A classe dos ungidos, outro grupo. A classe da grande multidão e a que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo. Não têm o Espírito Santo, Jesus não é o mediador delas,
nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Não tem como ser crente sem o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar. É Ele que nos fez crer que Jesus é o Salvador. É Ele que nos ensinou a sermos misericordiosos com os outros, a nos arrepender de todos os pecados. Tudo é o mover do Espírito Santo na nossa vida. Nós falamos de Jesus, pregamos a palavra do Senhor, falamos da infinita misericórdia de Jesus, que o homem precisa aceitá-lo, segui-lo para ser salvo. Falamos, pregamos, porém, quem faz o homem acreditar, a crer no que nós estamos falando, a crer na Bíblia Sagrada, é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele trabalha no interior do homem, onde a gente não pode entrar. Jesus, o Espírito Santo, ele vai ali dentro. E é ele que convence o homem do pecado. E que mais a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Hoje, nós somos chamados de filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus. E um dia, nós nos decidimos seguir esse Jesus, largar esse mundo de pecado para seguir os caminhos de Jesus. E vamos tendo vitória. O mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e ordenanças. Eles consideram ordenanças segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras Sagradas, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. Jesus, ele não precisa. Nós não precisamos de mediador para chegar a Jesus. Desde o momento que a gente resolveu seguir Jesus, nós já temos livre acesso de conversar com ele, de orar a ele, de pedir algo para ele, de agradecer a ele, de adorar, louvar o teu santo nome. Isso é glorioso. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. Jesus é o único Salvador. Não precisa de outro. Não depende de outro. Jesus é o único. E é ele que nos guarda, é ele que nos guia, é ele que está conosco. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça mediante a fé. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Existe a salvação que Jesus, ele veio, morreu e nos deu direito de sermos salvos. Porque Jesus, ele ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele não
continuou morto. Isso tudo para nos dar direito à salvação. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. Deus é bom. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. A graça não é mérito. E nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui em mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos, mas cada um precisa crer, né, que Jesus é o Salvador. É a pessoa que tem que dar o primeiro passo, é a pessoa que tem que crer. A salvação é individual. Cada um escolhe o que é bom para sua vida ou o que é mal. Há dois caminhos, um que vai para o céu e outro que vai para a perdição. E o homem tem o livre-arbítrio. Deus deu ele o poder de escolher, a liberdade de escolha. Ou vai para um caminho ou vai para o outro. Agora, se quer morar com Jesus, se quer morar no céu de luz, vá para o caminho de Jesus, vá para o caminho certo, a direção certa. Jesus está de braços abertos, te esperando, porque nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Fique com Jesus e que Jesus te abençoe poderosamente, você e sua família. Deus te abençoe. Amém.